mais uma vez nós estamos aqui para realizarmos outra live com um tema super importante, pertinente. Afinal de contas, muitas pessoas hoje trabalhando home office e alguns já estão se adequando a essa nova realidade, mas outros ainda têm muitas dúvidas. E é por isso que eu decidi convidar o Marcelo Coelho, ele que já tem um trabalho diferenciado, melhor dizendo, em relação a isso. Já há muitos anos o Marcelo trabalha remotamente, então eu acho até que ele já está a postos aqui para falar conosco. Antes de eu chamar o Marcelo, estou vendo aqui que já tem a Cíntia, o pessoal do Acontece na Serra, Andréia Constâncio, Gilda, Alquimia dos Temperos. Oh, maravilha! Vou chamar o Marcelo para irmos iniciando esse bate-papo aqui com ele. Aí o Marcelo aceita. Olha aí! Olá! Oi, Marcelo! Boa noite! Conseguiu aí se conectar? Tá rodando um pouquinho. Eu acho que daqui a pouco a tua internet melhora, eu acredito. Vê aí. Você pode falar alguma coisa para eu saber se você está aí online? Estou online. E aí, então, tá me ouvindo? Vamos tocando. Marcelo, antes de mais nada, muito obrigada por aceitar participar aqui desse projeto, né, que a gente acabou estendendo para o mês de junho também, que são as nossas lives muito pertinentes com esses temas aí que as pessoas estão borbulhando e ávidas por saber. Muito obrigada por aceitar. Silvana, o prazer é todo meu. É muito legal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Marcelo? Acho que a sua internet está ruim. Eu vou tentar conectar ele de novo. Peraí, tá, gente? Marcelo? Oi, eu tô aqui. Oi. Ouviu? Agora eu acho que melhorou. Tô conseguindo te ver até melhor. Aí? Tô te vendo. Tá emperequetado. Acho que não. Posso contar? Não, daqui a pouco eu conto. Melhor. Deixa eu chegar mais gente para passar vergonha mais tarde. É isso, eu vou aquecer. Bom, tá chegando o povo aí. Marcela, quanto tempo que você não só trabalha remotamente, como você implementa isso também em algumas empresas? Você tem as duas pontas aí. Conta um pouquinho sobre essa trajetória sua, né, dessa vida remota, de TI, enquanto o pessoal vai chegando para a gente esclarecer essas dúvidas. Fala pra gente. Na verdade, eu já trabalho com tecnologia desde que eu me formei, né? Então, com tecnologia, eu sou da antiga, né? Então sou de uma geração mais antiga, trabalho com tecnologia desde sempre. E o trabalho remoto, ele veio entrando na minha vida aos poucos, e já há muito tempo. Então, eu tive uma iniciativa, que foi uma empresa de serviço chamada Manager Book, em que era um software como serviço na internet, e todas as vendas que eu fiz, que nós fizemos na época do Manager Book, todas elas já foram remotas. Então, não teve nenhuma venda que tivesse sido presencial. Então, o trabalho remoto já entrou na minha vida desde sempre. De uma maneira suave, de uma maneira lenta, e da forma que deu tempo de eu me adaptar, de eu criar uma estrutura, até de funcionamento mesmo, de processos, de funcionamento, que fosse possível, sem muita dor, sem muito trauma, fazer a transição para o remoto. Então, já trabalho remoto há bastante tempo. Não é muito novidade. Mas cabe salientar que nessa empresa onde eu entrei, onde eu estou agora, fazendo um projeto nela, que é chamada Impulso, essa empresa ela é 100% remota. 100%? 100%. E essa experiência foi muito... vem sendo, e no início foi bastante curioso trabalhar de uma forma 100% remota, porque no primeiro momento eu achei o seguinte, isso não tem como funcionar. A minha impressão, Silvana, e a turminha que está conosco aí, no primeiro momento foi assim, isso não tem como funcionar, 100% remoto não tem como funcionar. E não foi isso que aconteceu, na verdade. Hoje, eu fico pensando o seguinte, como é que as empresas que não são assim,
como é que elas funcionam. É muita improdutividade, às vezes. E trabalhar remoto, depois que você consegue se adaptar à cultura e trabalhar de maneira verdadeiramente remota, é muito mais produtivo. Tanto para o profissional, quanto para as empresas. E isso aí é incrível, é realmente incrível. Não, o que é interessante, você está falando isso, e quando, pouquíssimos dias antes de acontecer o confinamento, nós almoçamos juntos aí no Rio e falávamos exatamente sobre o trabalho remoto, do quanto que você se adaptou, o quanto que te sobrava tempo para outras coisas. Curiosamente, conversávamos sobre isso, não é, Marcelo? Sim, E é o que é verdade. interessante, por que eu decidi trazer para cá, para nossas lives, esse tema? Porque muitas pessoas têm me perguntado, outras apavoradas, tanto empresários como prestadores de serviço, que no primeiro momento foram remotos, tiveram que levar seu trabalho para casa, o serviço de home office, mas já foram avisados que isso vai permanecer. Algo que é muito comum fora do Brasil. Mas aqui, na verdade, essa transição que aconteceria naturalmente em 5 anos, nós tivemos aí isso acelerou consideravelmente por conta disso tudo que nós estamos experimentando. Então, Marcelo, uma das perguntas principais, né, em relação a isso, é como equilibrar entre você ter um trabalho remoto que trouxe para dentro de casa, caiu de paraquedas na sua vida, e juntamente com a família, porque é diferente, por exemplo, quando você está trabalhando remotamente, já tem todo esse funcionamento, mas cada um está no seu quadrado, os filhos estudando, a esposa ou o marido trabalhando em outras funções, mas agora não, agora está todo mundo confinado, literalmente. Como equilibrar isso? Tem alguma fórmula mágica que possa aí passar a receita para gente? Disciplina. É disciplina. Disciplina. Disciplina e tranquilidade. Porque se adaptar, a adaptação a um trabalho em casa, remoto, dessa maneira aí, trabalhando em casa, ela requer uma adaptação tanto do profissional, né, tanto da gente quanto do profissional, quanto da família que nos cerca. Então, é importante fazer acordos com a família de maneira que ela entenda que quando você está em casa, mas você não está à toa. Né? Porque o que nós estamos habituados a fazer? Nós saímos para trabalhar e, enquanto não estamos em casa, estamos trabalhando. Quando estamos em casa, nós não estamos trabalhando, ou seja, nós estamos à disposição para as tarefas domésticas, por assim dizer. A ajudar a varrer a casa, ajudar a trocar uma coisa, ir no mercado comprar alguma coisa, enfim, você está à disposição. Quando você está no trabalho remoto, é importante que a família entenda que você está trabalhando. Você só não se deslocou até um outro lugar, mas você está trabalhando. E por estar trabalhando, você precisa de concentração, você precisa de privacidade, você precisa, muitas vezes, você vai estar dentro de uma reunião, de um encontro, como estamos fazendo aqui, muito parecido com o que estamos fazendo aqui. E você precisa se concentrar naquilo ali. Não dá para a família entrar nesse momento e te perguntar alguma coisa que você pode ser que você não consiga responder. Então, é primordial que você tenha disciplina no primeiro momento, para que você possa equilibrar as pontas do trabalho com a vida pessoal, porque isso tende a se misturar. Então, a gente, de maneira tácita, de maneira efetiva, natural ou de maneira forçada, quando você sai para o trabalho, você está fazendo uma cerimônia em que você começou uma nova etapa, uma nova atividade. No trabalho remoto, não. No trabalho em casa, não. Simplesmente você senta na frente do computador e isso já é a tua cerimônia, já é o início de uma nova atividade. E que a família precisa estar sabendo do que está acontecendo, entender o que está acontecendo. Mas aí eu acho que uma coisa interessante também, para quem vai começar isso aí, ou já começou, não se estressar muito, viu? Porque
eventualmente você vai ter uma interrupção mesmo. As pessoas vão esquecer que você está trabalhando. As pessoas vão te chamar para conversar. Eventualmente, se tem criança pequena em casa, a criança vai querer ver o que você está fazendo. E vai entrar na câmera, no meio da câmera. E não se, vai acontecer. Não se estresse com isso. A dica que eu posso dar em relação a isso é incorpore a criança na tua estrutura. Chame ela, deixa ela ver o que está acontecendo e depois conversa com ela para ela não ficar ali atrapalhando. E nem fica também, né? Porque criança inquieta nem fica parada muito tempo sentada. Mas incorpore isso não se estresse, porque fica pior ainda. Fica bem pior. É uma excelente dica. Na verdade, essa semana eu recebi uma pergunta, uma pessoa me ligou meio que apavorada, porque descobriu que o trabalho dela vai se efetivar e ela vai trabalhar home office. E ela fez o seguinte comentário: Silvana, mas eu não vou sair mais de casa, eu não vou mais me arrumar para sair. E aí eu sei que nós tínhamos até deixado esse tipo de comentário para o final da nossa live, que é principalmente sobre esse código, né, de vestimentas, vamos dizer assim, dress code, como você costuma dizer. Mas eu queria que você falasse sobre isso. O fato da pessoa trabalhar home office não significa que ela vai trabalhar de pijama, não é isso? Tem uma ética no meio disso tudo. Isso aí é importante, né? O pessoal às vezes acha isso, né? Tá trabalhando em casa agora, trabalha de pijama, deitado na sua cama. Eu particularmente não recomendo que seja feito isso nunca. Por quê? Porque é preciso, nós seres humanos, do ponto de vista comportamental, a gente precisa de rituais para fazermos a transição entre um ambiente e outro, entre um momento e outro. E o trabalho, e o estar em casa é um contexto, e estar trabalhando ainda aqui em casa é outro contexto. E é fundamental, então, que, a gente falou aí do código de vestimenta, né, o dress code, é importante que as pessoas saibam o seguinte: você vai trabalhar. A diferença é que você não vai tomar o metrô, você não vai pegar um ônibus nem seu carro. Você não vai ter deslocamento até o trabalho. E com isso é bom pra caramba, porque você não perde tempo. Mas você vai trabalhar. É importante que você, no caso dos homens, banho tomado, esteja barbeado, esteja vestido de acordo com a cultura da sua empresa. Né? Então, isso é importante, né? Não, nem a mais, nem a menos, de acordo com a cultura da sua empresa. Se a cultura da sua empresa é vestir camisa social e etc., vista a camisa social, mesmo que você esteja de bermuda da cintura para baixo. Mas é importante que aquela parte, a parte que você se apresenta às pessoas, é importantíssimo que você esteja bem vestido, esteja bem. Até para você fazer, como eu disse, a transição. Né? Então, agora eu estou trabalhando, eu estou na vestimenta do trabalho. E depois, quando eu sair do trabalho e fechar o computador, basta isso, né? Fechou o computador, você terminou seu expediente, aí sim, vou trocar de camisa, vou trocar de roupa e vou sair por aí. E vou fazer o que eu tenho que fazer na minha vida pessoal. Mas é importantíssimo isso. E muitas vezes, muitas pessoas estão perdendo, ou por não estarem acostumadas, ou achando que é diferente, estão perdendo esse tipo de conduta. Né? E achando que podem se vestir de qualquer maneira. Não pode, gente. Não pode. Não pode, né? Não pode. Não pode. Eu participei de algumas lives, de algumas reuniões, né? A gente chama de calls, em que a pessoa do outro lado estava de camiseta e sentado na cadeira, numa postura quase deitado na cadeira. Nossa. Não pode. Passa uma imagem muito ruim. Essa é a expressão que você acabou de fazer. Nossa, é ruim. Né? Você está vendo aquele profissional do outro lado e a gente sabe que a imagem é importante. Tanto para quem vê, quanto também para a autoestima e para a energia daquele que está trabalhando. Então, é um cartão de visitas, né, Marcelo? Sempre, é um cartão de visitas. Sempre. Quem é você? Inclusive, um amigo meu me disse semana passada que para você estar trabalhando home office é importante para as mulheres estarem emperequetadas. Aí eu disse para esse meu amigo que eu nem me lembrava que essa palavra existia. Você já ouviu falar desse termo, Marcelo?
Esse seu amigo deve ser velho, né? Esse seu amigo deve ser velho ou antigo. Ou antigo. Antigo, ele é Essa antigo, palavra ele é antigo. ele é antigo. Essa palavra há muito tempo que eu não ouvia. Não ouvia, É, sabe? Mas eu ouvi semana passada também, tá de curioso, né? Coincidência, né? coincidência, né? Eu não sei se foi o Marcelo Coelho que me falou isso, não. Mas, enfim, olha só, Não é na possível. dúvida, eu fico aqui. Olha, se tem uma coisa que eu tenho um enorme prazer em me arrumar para as pessoas que estão nos assistindo, eu me emperequeto para o meu público, sabe, Marcelo? Entende? Faz você muito bem. Faz você muito Não bem. é? Olha só, agora você falou da disciplina, falou em relação às crianças, a inserir a criançada nessa nova realidade, para que ela entenda que aquilo ali é importante para aquele núcleo familiar, certo? Você já deu 2 dicas. O importante é cuidar da aparência, isso é muito importante. A pessoa estar bem apresentável, de acordo com a cultura da empresa. Então vamos Isso, lá, isso. vou ver outra pergunta aqui para te fazer. Eu estou só juntando as pecinhas. Agora, tem uma coisa que pode ser que aconteça para quem tem aquela tendência em trabalhar demais. E eu queria que você falasse sobre isso, se eu estou equivocada. Saber Não desligar. está. Não está equivocada. Saber desligar. Algumas, é, algumas pessoas que começaram a trabalhar remoto de maneira abrupta, ou seja, não tiveram tempo de se adaptar, elas reclamaram que estavam trabalhando demais. E isso é comum, isso é normal por 2 vias, por 2 motivos. Primeiro, que trabalhar remoto é diferente de se trabalhar num escritório, numa sala em que tem as pessoas do seu lado. As pessoas não estão mais do seu lado. E aí, na medida que as empresas fizeram essa transição para o remoto de maneira abrupta, elas perceberam que não existiam processos reais naquilo tudo, na boa parte daquilo que eles faziam. O processo, muitas vezes, era um processo feito de maneira informal, na seguinte medida: você trabalhava na mesa do lado e eu pegava um documento e dizia, Silvana, paga esse documento aí. Não tinha processo. Na verdade, eu pegava o documento e sabia que eu tinha que passar para a Silvana, que você estava do meu lado. Só que agora a Silvana não está do meu lado e o documento físico não existe. O documento veio de maneira digital e eu preciso comunicar ou ter algum processo que garanta que aquilo vai ser passado para quem é de direito e que aquilo vai ser pago. Então, isso, quando as pessoas fizeram a transição para o remoto de maneira abrupta, ficou muito claro que muitas empresas não tinham processo nenhum. E aí as pessoas, por não terem processo, começaram a trabalhar muito mais em função disso. Essa é a primeira parte. Então, é normal que pessoas que migraram para o remoto, elas trabalhem muito mais, primeiro porque as empresas que elas estavam não tinham processos fortes. A segunda coisa, voltamos ao ponto da disciplina, é a disciplina de não saber a hora de parar. Né? Porque como você está em casa, cara, você já está em casa. Né? Você não tem que se preocupar em pegar o metrô, ou o ônibus, ou o seu carro na hora do rush, na melhor hora, para você fugir do rush, etc. E tal. Você não tem essa preocupação mais. Você já está em casa, já está seguro em casa. E aí as pessoas pegam isso e começam a trabalhar muito mais do que deveriam, muito mais do que as horas de trabalho que elas fariam estando no escritório. Até porque também não tem a hora de fechar o escritório, né? O escritório é você com o seu computador ligado. Então, as pessoas começam a trabalhar por falta de disciplina, começam a trabalhar muito mais do que deveriam. E aí não tem jeito, você tem que criar suas cerimônias, sem criar suas rotinas para ter hora para começar e ter hora para acabar. Né? Mas isso também é uma adaptação. Né? Eu, por exemplo, nesse momento agora, não por causa do remoto, porque a gente já trabalhava remoto 100%, mas por causa do contexto dessa pandemia, dos clientes com dificuldades financeiras, etc., a área que eu trabalho hoje, que é a área eu cuido também da área financeira desse local, Sim. a gente trabalha mais. Você é o homem que cuida do dinheiro. Também. E aí a gente tem trabalhado mais do que antes, porque a gente está numa situação atípica. Então perceba, a gente tem 3 fatores nesse momento agora que fazem a gente trabalhar mais. Conta pra gente. O fator 1, falta de processo. O fator 2, que é falta de disciplina do profissional. E o fator 3, que é o contexto de pandemia, o contexto de crise econômica, o contexto de que a gente
está tendo que fazer muito mais para obter menos resultados. E tudo isso requer que a gente tenha uma atenção maior nisso, porque senão a gente vai se desgastar. Ficar em casa, e ainda mais nesse contexto que temos de confinamento, ou seja, é uma obrigação estar em casa e não uma escolha, tem estressado muita gente. Tem nos estressado de uma maneira geral. E a gente tem que tomar cuidado com isso para que o trabalho não seja mais um fator desse estresse. Vamos usar o trabalho remoto, a forma de trabalhar dessa maneira remota, para que seja, ao contrário, uma forma da gente ter mais tempo para nós mesmos. Que é, inclusive, até o subtítulo desse bate-papo nosso. Para que a gente possa, não precisando mais usar o tempo de deslocamento, e que para muita gente, às vezes, é um tempo enorme de ida e de volta, a gente possa usar esse tempo para estar com a família, para ver nossas séries no Netflix, para quem gosta, enfim, para conversar com os amigos, ainda que remotamente, fora do contexto de trabalho, enfim, fazemos outras coisas que nos tragam mais felicidade e prazer para a gente fugir desse momento difícil que a gente está passando. Você falou de processos, né? De toda essa mudança, que tem sido uma novidade muito grande para os empresários. Porque essa transição, principalmente aí falando no Brasil, em termos, né, no nosso país, principalmente, tem muita gente que está se adequando, correndo contra o tempo para poder não perder tempo, vamos dizer assim, mas que está embolando um pouquinho. Para esse empresário, Marcelo, que tipo de sugestão assim, inicial? É lógico que isso é necessário uma consultoria, uma adaptação, sabemos disso, mas hoje aqui é um bate-papo. Então, para esse empresário que também está aqui nos assistindo e que está transformando o seu negócio, né, essa transição do online, home office, enfim, o que você pode sugerir nesse primeiro momento? Primeira coisa é investir junto com a equipe, trabalhar seus processos. Na verdade, até antes disso, é preciso que a gente crie cerimônias, rituais para nossas equipes. O que quer dizer isso, Vana? É importante que a gente, para quem trabalha remoto, isso não é novidade nenhuma, mas para quem não trabalha, pode ser que seja. É importante que a gente faça reuniões no início do dia, a gente chama isso de dailies, né? Para a gente alinhar com o time o que vai ser feito naquele dia, o que foi feito no dia anterior, o que vamos fazer nesse dia e se há alguma coisa, se há algum impedimento nas nossas tarefas. Primeira coisa. Então, é preciso que nós tenhamos um momento do dia, e é bom, é ótimo que seja logo no início do dia, que nós nos reunamos, que nós estejamos juntos, a equipe, para fazer esse tipo de alinhamento, esse tipo de trabalho. Isso é bom por dois motivos. Primeiro, porque dá liga, as pessoas se sentem juntas, ainda que longe. E segundo, que dá... Exatamente. Dá uma sensação de pertencimento. Ou seja, eu continuo trabalhando naquela empresa, porque eu continuo vendo a Silvana, eu continuo vendo a Mariazinha, a Joaninha, etc., que são minhas companheiras de trabalho. Então, primeira coisa, o empresário tem que estipular esse tipo de ritual. Todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, a gente vai se reunir, vai ter uma callzinha, e aí usa a ferramenta que for à disposição. Uns vão usar o Skype, outros vão usar o Zoom, outros vão utilizar o WhatsApp, enfim, não importa a ferramenta. Mas tem uma ferramenta de comunicação para que as pessoas se reúnam. Essa reunião matutina, ela não pode levar mais do que 15, 20 minutos, meia hora. Se for meia hora já está longa, mas é só para alinhamento. E aí, para dizer o seguinte, começamos o dia. Então, a primeira coisa é isso. É estipular essa reunião diária, essa daily aí, o começar do dia. Então, primeira coisa é isso. Segundo, é investir em ferramentas de comunicação, como eu falei, Zoom, Skype, enfim. Mas ferramentas que dão apoio e suporte para o escritório virtual. O que quer dizer isso? Quando eu estou presencialmente, como eu falei com você está sentado na mesa ao meu lado, eu converso com você, eu troco ideias com você, e as pessoas que estão do lado, por estarem perto, acabam ouvindo nossa conversa e, eventualmente, entre aspas, se metendo na conversa ou contribuindo, na verdade, para aquela conversa. Quando eu estou remotamente, eu não tenho mais ninguém do meu lado. Eu só consigo me reunir com as pessoas quando eu convoco uma reunião, como essa daqui, e as pessoas vêm para essa reunião.
não é mais uma conversa espontânea o que acontece no dia a dia. Então, se perde isso. Para contornar isso, é importante se investir em ferramentas que promovem essa conversa online e que fique em algum lugar público para que as pessoas possam participar e contribuir. A ferramenta que nós usamos no nosso trabalho na Impulso é o Slack, que é muito conhecida nesse meio aí. E a gente chama o Slack de nosso escritório virtual. Ali a gente fala tudo, a gente troca tudo e todo mundo está olhando as conversas. Não tem, tem a possibilidade de conversas privadas, mas esse não é o mote, esse não é o objetivo. Então, ter essas ferramentas, o Microsoft Teams também ajuda muito nisso, é uma outra ferramenta com esse objetivo. E aí, as conversas passam a ser, ao invés de serem faladas, né, e ouvidas por todos, elas passam a ser escritas. E aí, cria-se um conceito, Silvana, que é bastante interessante, que é o conceito da solução de problemas de forma assíncrona. Ou seja, eu posto alguma coisa lá para você, tá certo? Pedindo alguma dica, alguma informação, alguma orientação para você, e aquilo fica lá. Você vai responder na hora que você puder, ou na hora que você vê aquela chamada. E isso é uma forma assíncrona de conversa. Ou seja, eu não fico esperando a sua resposta. Não é como no WhatsApp, numa conversa de WhatsApp. E isso acaba que dá dinamismo ao trabalho. Ao contrário, muitas vezes pode ser contra-intuitivo. Você já, mas espera aí, se o cara pode responder a hora que ele quiser, vai demorar a resolução. Na maioria dos casos, não. Porque, na medida que eu fiz uma pergunta, você vai responder. Você pode estar numa reunião, eu vou colocar minha pergunta lá e vou fazer outra coisa. Então, estou sendo produtivo em outra ponto. Quando você puder, você vai responder. Nesse meio tempo, outra pessoa já viu e eventualmente pode responder por você. E entra lá e responde por você. Ou seja, a troca de informações se torna mais dinâmica. Mesmo que não seja síncrona. Porque o sincronismo requer que eu e você, nesse momento agora, estejamos online e disponíveis um para o outro. Correto. E isso aí bloqueia a gente para outras coisas. Na conversa síncrona, não. Eu vou perguntar aquilo que eu tiver que perguntar, ou vou postar alguma coisa, e você vai responder na medida que quando você puder. Isso, no final das contas, quando bem utilizado, dá um dinamismo enorme à corporação. Então, duas dicas aí importantíssimas, eu acho. Primeiro, façam suas cerimônias, criem seus rituais. De preferência, rituais matutinos. A gente tem 3 rituais. Um ritual de planejamento da semana, que é o planning da semana, ele acontece segunda-feira, na primeira hora. Ou as dailies, que são as conversas diárias, que duram um pouquinho tempo, são feitas todo dia, 9 horas da manhã. E tem algumas áreas da nossa empresa que tem o Libera Geral, que é sexta-feira, normalmente à tarde, em que é uma reunião lá no Zoom, em que todo mundo chega e é para falar besteira, e é para falar habilidades, e é para bater papo, para conversar. E isso tem sido um ponto de encontro muito bom. É um happy hour, né? É um happy hour da sexta. E aí entra o sextou, e as pessoas lá, normalmente 5 horas da tarde, sexta-feira, se reúnem, e aí, enfim, batem papo, riem, contam piada, e aí é uma boa baguncinha que a gente faz lá no Zoom, que é uma ferramenta de videoconferência que a gente usa também. Então, são 3 cerimônias, 3 rituais que ajudam muito. E não obstante disso, a gente tem o seguinte: é fundamental dar visibilidade ao trabalho. Perceba que no trabalho remoto, a gente não tem mais aquela pessoa do nosso lado olhando se a gente está fazendo ou não o que a gente está fazendo. Não tem mais aquela passada. Não tem mais aquela passada de olho por trás da sua cadeira e dando uma olhada para saber se você está fazendo aquela planilha ou aquele documento ou trabalhando no seu aplicativo lá, no seu trabalho do dia a dia. Não tem mais isso. Então, na verdade, a gente tem que começar a estipular uma relação de confiança com os profissionais que trabalham dessa forma. Confiança e orientação ao resultado, não mais orientação ao controle. E aí, é fundamental que se invista também. A orientação muda, viu? Ela deixa de ser uma orientação a controle
porque não tem mais controle, né? As pessoas estão em casa, pô. Então elas podem participar da daily, fechar o seu computador e, pô, e olhar e ver a televisão. Podem fazer isso, pô. Não podem fazer. Não é mais isso. Uhum. Não é mais eu saber se a pessoa está ou se não está, se ela está ou não está trabalhando. A questão é, eu preciso de usar ferramentas, e aí existem várias ferramentas de controle de atividades para o dia a dia, Trello, Pipefy, Asana, tem um monte aí de ferramentas de Kanban, tem um monte de ferramentas aí. Esses nomezinhos são sopinhas de letrinhas, mas que podem ser facilmente consultadas aí, que ajudam a gente nisso aí, em colocar as tarefas, aquilo que precisa ser feito, de uma maneira que todos possam ver, e, a partir disso, elas possam, sabendo o que precisa ser feito, elas possam, no seu tempo, no seu horário, no seu momento, trabalhar nessa atividade, e aí sim, você passa a conversar com as pessoas sobre as atividades que são feitas ou que estão pendentes. Não mais se elas trabalharam 8 horas, se elas viram sessão da tarde, ou, enfim, foram cuidar do filho. Então, muda bastante, começa a mudar bastante essa relação. Quem tenta trabalhar, pelo menos eu tive alguns testemunhos disso, quem tenta replicar o modelo do escritório físico no remoto, quase sempre, ou pelo menos 100% dos casos, pela minha amostragem, deu errado. Não é mais controle, é confiança. É diferente. E eu tenho que criar as ferramentas, e aí se eu posso dar uma dica para os amigos empresários que estão aí conosco, vai ter que mudar um pouquinho. Vai ter que confiar na turma e trabalhar orientado a resultado. Então, eu passo as tarefas e as pessoas que estão do outro lado, que estão longe de mim, mas trabalhando comigo, vão trabalhar naquilo ali e vão entregar aquilo ali. Então vamos virar essa chave. A cabeça. Vamos virar essa chave. Tem que. E literalmente agora, vamos para outra ponta. Na verdade, isso já se reflete, Silvana, numa tendência do futuro, que é a relação em rede, e não mais uma relação piramidal e hierárquica. Né? A relação passa a ser em rede mesmo. Né? As pessoas deixam de ter... Vai continuar existindo o líder da área, vai continuar existindo a pessoa que tem mais experiência para indicar os outros, obviamente isso continua existindo. Mas a forma da relação entre as pessoas, ela vai ter que migrar para alguma coisa de confiança mesmo. Uma engrenagem. E de apoio mútuo entre elas. Uma engrenagem de apoio mútuo. Uma engrenagem. Entendi. Eu preciso. Muito menos eu só funciono se você funcionar. É isso? É exatamente isso. É exatamente isso, Ivana. E muito menos mas o seguinte. Mas fala, eu acabei te cortando. Não, e muito menos o seguinte. Estou cumprindo minhas 8 horas, batendo cartão às 9 e saindo às 18. Não tem mais cartão para bater. Não tem cartão para bater. Eu acho E ainda que tivesse, eu bato o cartão às 9, se tivesse o cartão virtual, eu bateria o cartão às 9 e bateria às 18 e poderia não fazer nada durante o dia. Não é mais esse caso. Não é mais esse. E aí os amigos... Não dá mais para ser assim. Empresários vão precisar se adaptar a esse novo tempo. O que é ótimo, do meu ponto de vista. Mas e a pessoa que é o funcionário, que é o colaborador? Como é que ele tem que... Nós falamos aqui dessa relação de confiança do empresário, de que existe essa troca, e que bom que seja dessa forma. Eu, particularmente, adoro esse tipo de relação. Mas aí eu sou o prestador de serviço. Que não sou aquele muito dedicado, eu sou aquele mais do malandro que enrola, que arruma um monte de atestado e tal, e que vai ficar em casa e, se quiser, vai ter que ver a televisão no horário de trabalho. O que você sugere para esse profissional, além da pessoa ter uma boa apresentação, né? Não trabalhar de pijama, de barba para fazer, cabelo todo desenhado? Quais são as dicas para que este empresário tenha essa confiança no seu trabalho? Qual é a dica para essa pessoa? A dica ela é independente de ser remoto ou presencial, né? Seja digno da confiança que as pessoas depositam em você. Né? Perfeito. Não seja indigno ao ponto de enrolar ou dar jeitinho, ou ser malandro no sentido ruim que essa palavra pode ter. Eu tenho muita restrição aos espertos.
né? Uhum. Eu não gosto de trabalhar com gente esperta, eu gosto de trabalhar com gente inteligente. Porque o esperto, ele costuma dar jeitinho para as coisas e não resolve as coisas. E a gente vai precisar cada vez mais de que o profissional do futuro é um profissional que é digno de confiança. Quando vem confiança, quando alguém deposita confiança em você, vem junto dessa bagagem para a sua ponta a responsabilidade, a sua capacidade de responder, que é a responsabilidade, positivamente essa confiança depositada. E aí, você vai precisar fazer mais, né? Porque, na verdade, uma das medidas do seu trabalho antes talvez fosse o ponto batido na hora certa. Agora vai ser só o seu trabalho mesmo. Porque não tem ponto para Resultado. bater. Resultado. E aí você vai ter que entregar resultado. E aí, Silvana, os empresários que conseguirem adotar isso, vão perceber isso, fica muito claro quem não entrega resultado. Fica muito claro. Fica. Como você faz acompanhamento todo dia, fica muito claro. Então eu te entrego uma tarefa, Silvana, para fazer. Sei que essa tarefa, obviamente, levaria, sei lá, 4 horas para fazer, vamos supor. Então eu te entrego essa tarefa de manhã. Lembra que eu falei da cerimônia do início do dia? Eu te entrego essa tarefa de manhã, Silvana, então essa tarefa você fazer. Beleza, no dia seguinte, se a tarefa levaria 4 horas, cara, no pior das hipóteses, teve o dia inteiro fazê-la. Mas vamos supor que você... No dia seguinte, você não entregou a tarefa. Pô, o que houve? Aí você é esperta no sentido ruim da palavra, dá aquele somebody love, dá aquela desculpa, que eu tive dor de barriga, que eu tive não sei o que lá. Então tá, então fica para hoje. Beleza. No segundo dia, Silvana, a tarefa, eu não entreguei. Pô, entende? O cara que é esperto nesse sentido que você deu, ele não entrega resultado. Ele é ruim de entregar resultado. Ele é bom de papo, mas não entrega resultado. E no trabalho remoto, o resultado fica mais em evidência. Porque é quase a única forma de você realmente mensurar a qualidade do profissional, até para reconhecê-lo. Dando um aumento de salário, enfim, o que for. Então, cada vez mais, o esperto vai se enrolar no trabalho remoto. Ao contrário, isso também é contra-intuitivo. Não tem ninguém me olhando, vou nadar de braçada. É o contrário. Não tem ninguém te olhando, é melhor você começar a entregar bastante, porque senão você vai se enrolar. Então, é ser responsável, viu, Silvana? É ser responsável. Nós falamos muito dessa questão do home office ligado muito à tecnologia de modo geral, né? Mas existem outros trabalhos que não dependem tanto da tecnologia, mas que essa tecnologia será fundamental. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa numa loja física de roupa que vai passar... Muitas lojas, a tendência é o atendimento de pronta entrega, delivery, como mercado imobiliário, a quantidade de imobiliárias que as pessoas não vão ter mais o escritório físico, mas o trabalho vai dar continuidade. Ou seja, dentro dessas outras áreas de produção, e essas dicas que você passou, essa disciplina, para eles também, tanto quanto, não é isso, Marcelo? Para todos os profissionais que forem trabalhar de maneira remota. Para todos os profissionais, todos eles sem nenhuma exceção. É preciso ter disciplina, é preciso ter responsabilidade, é preciso entregar resultados. E aí, qual é a mensuração de resultados de cada área? Puxa, aí eu não sei. O vendedor de imóveis é vender, conseguir fazer as vendas de imóveis. Quem trabalha com venda de roupas é conseguir fazer a venda dessas roupas. E aí o trabalho de fidelização dos clientes vai se tornar também... vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar a característica dessa forma de fidelizar, dessa forma de fazer a venda em si, de criar o relacionamento, de fazer com que as coisas elas aconteçam. E todo mundo vai ter que passar por um período de adaptação, né? Não tem jeito. E as funções também vão ter que passar por mudanças de processos de adaptação. A venda de imóveis, por exemplo, talvez eu não vá mais... Talvez eu vou viajar muito agora, mas talvez a visita ao imóvel ela não seja mais física, ela seja por um drone. Não sei. Em vez de eu ir lá, ou o profissional, o corretor vai até lá, levando um celular, mostrando o imóvel para a pessoa.
Fez aquela imagem e enfim, mostrou. fez Aham. aquela imagem, mostrou, se for online, mas pode ser assíncrono também, pode ser offline, ou seja, eu gravo um vídeo daquele móvel e disponibilizo na internet. Enfim, as coisas vão mudar. A forma de trabalhar vai mudar. E aí as pessoas vão precisar se adaptar a essa nova forma. O que eu vejo é que essa nova forma de trabalho, essa nova forma em que o remoto está inserido, o deslocamento físico até os locais vai se diminuir absurdamente. E isso, como utilizando o jargão que já virou clichê, isso será o novo normal. Uhum. Isso será o novo normal. Será a nova forma de se trabalhar, será a nova forma de se relacionar com os seus pares, com os seus fornecedores, com os seus clientes, com os seus funcionários. Isso tudo vai mudar. Então, é importante que a gente consiga se adaptar. E essa transição ela vai ser tão mais suave, por assim dizer, quanto mais aberto eu tiver às mudanças. Boa isso. Bom, muito bom. Porque vai mudar. Ou seja, o que eu tenho para onde vai, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que vai mudar, que vai ser diferente. E é importante que a gente, isso não é uma questão de idade, tá? Isso não é uma questão de idade, o pessoal mais velho tem dificuldade de sentar. Não é uma questão de idade, é uma questão de cabeça, de mentalidade. Eu tenho que estar aberto ao novo, porque tem muita gente que é nova, tem 20 anos de idade, que se apega a alguma coisa e não muda. Né? Tem uma cabeça fechada, travada. Assim como tem muita gente com mais idade, 70, 80 anos, que está com a cabeça super fresca, super aberta às coisas e está aí aprendendo a fazer lives, aprendendo a fazer, interagindo no Facebook, no WhatsApp, onde quer que seja. Então, é uma questão de cabeça. E a questão de cabeça gente, relaxa, vai mudar. Pega essa onda e surfa nela. Vai ser difícil em algum momento? Vai, porque não é trivial. Então, não se estressem com isso. Incorporem a dificuldade, se ela assim, quando ela vier, porque ela virá, de maneira natural, de maneira suave, de maneira de preferência com bom humor. E não estou conseguindo fazer isso aqui. E ria disso. E peça ajuda a alguém que possa te ajudar. Né? Não se limitem. Ou não, eu não consigo fazer. Não façam isso. Eu não estou conseguindo agora. Como é que eu faço? Como é que eu aprendo? Alguém me ensina? Enfim. E uma coisa que é interessantíssima nesse mundo que a gente está vivendo agora é que para tudo tem tutorial na internet. Né? Se for no YouTube, para absolutamente tudo que você quiser, desde cozinhar um prato novo, até montar um móvel, até, sei lá, dicas de séries na Netflix. Tudo, absolutamente tudo está na internet. Então busque, pô. Tem o Google aí que te ajuda, busca o que você está precisando, escreve lá que vai aparecer alguma coisa para te ajudar. E aí é o seguinte, né? Abra sua mente para aprender coisas novas, porque você vai aprender. Você, no início dessa live, você disse, nós antecipamos 5 anos em 2 meses. E 1 mês, né? Na verdade. 1 mês. Então, o que a gente passaria 5 anos num processo de adaptação devagar, paulatino, a gente teve que fazer em 1 mês. E ok por isso. Abraça essa causa. É o que tem para hoje, né? Abraçar. É o que tem para hoje, gente. Abraça essa causa. E no final vocês vão ver, como eu tive essa experiência que eu narrei logo no início, que trabalhar remoto é muito melhor e muito mais produtivo. Amigos empresários, acreditem, invistam nisso, porque é muito mais produtivo. Mas vai ter que se reinventar. Eu sou uma profissional autônoma, né? Desde que me entendo por gente. E se eu não tenho a minha disciplina no meu dia a dia, eu às vezes não conseguiria dar os resultados. Né? Então, assim, eu tenho muita disciplina, mas eu tenho essa tendência de ir além, trabalhar mais do que o normal. Quando eu vejo, eu estou domingo trabalhando, às vezes trabalhando na madrugada, mas por ser autônoma, quando eu atinjo o meu objetivo e o meu resultado, em contrapartida eu tenho um tempo livre para fazer outras coisas também. Então, é uma negociação comigo mesma, quando não tem terceiros envolvidos. Aí, ok, nada demais. Agora, uma coisa que é importante também, Marcelo, é investir nessas pessoas. Lógico que está tudo muito novo, as pessoas estão se adequando, todos nós, a essa nova realidade.
Mas é importante investir em treinamentos, em adequações para essas pessoas, porque está todo mundo muito perdido. Então, primeiro, saber o nicho de mercado, saber o que você quer com a sua empresa. Ah, então, 80% vai ser home office, vai ser remoto. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Porque até para você negociar online alguma coisa, você precisa saber fazer isso. Não é só ligar a maquininha e tá tudo certo. Tem que saber se comunicar. É uma nova comunicação. Você concorda? Totalmente. E aí eu tenho duas coisas para falar sobre isso, Silvana. Primeiro, indo de trás para frente. Primeiro, no caso do trabalho remoto, não existe excesso de comunicação. Comunique-se muito. Então, como eu citei lá as ferramentas lá, dica 1, do Slack, do Microsoft Teams, em que você escreve, etc. Cara, comunique-se muito. Não peque pelo excesso. Não tenha medo de se comunicar. Porque você perceba o seguinte, num ambiente presencial, eu olho para você e vejo como você está. Eu percebo você. Você, quando está falando comigo alguma coisa presencialmente, a sua fala está me dizendo, eu estou ouvindo, mas estou vendo você também que comunica muito, o seu jeito, o seu gestual, a sua forma de comunicar, eu percebo muito isso e o que está acontecendo ao redor. No remoto não tem isso, a gente perde isso. Então há perdas. Então comunique-se muito. Peque pelo excesso de comunicação. Pergunte as coisas, comunique-se muito nesse ambiente que vocês precisam criar de troca de informações aí. Que eu sugiro não ser o e-mail, porque o e-mail dá um rolo danado. Que seja realmente uma ferramenta como o Slack, como o Microsoft Teams, etc. Deixa o e-mail para conversar com as pessoas de fora, mas as pessoas de dentro usem essas ferramentas. Então, a primeira dica é essa, comunique-se muito. Peque por excesso. Em trabalho remoto, não tem excesso de comunicação. Comunique-se bastante, troque bastante, escreva bastante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, cuide das pessoas. Isso não deveria ser dito numa live de trabalho remoto. Isso deveria ser dito em qualquer live que envolva trabalho. Ou que envolva relacionamento. Seja ele profissional, vida. Cuide das pessoas. Cuide das pessoas. Cuide delas. Dando treinamento é uma forma de cuidar. Estando com elas é uma forma de cuidar. Interagindo com elas é uma forma de cuidar. Eu ouvi e achei sensacional um dono de uma empresa de software dizendo que tiveram que migrar. Eles eram todos presenciais e tiveram que migrar de uma maneira, como todo mundo aí, de uma maneira abrupta para o trabalho remoto. E colocou todo mundo em casa, trabalhando em casa. Então é uma empresa de software que trabalha com programadores, etc. O dono dessa empresa, olha só que coisa interessante, ele várias vezes por dia, e ele colocou isso na agenda dele, ele pega o telefone e liga para um dos profissionais dele, para perguntar o seguinte, cara, como é que você está? Tá tudo bem aí? Tá indo de boa? A família tá bem? Como é que tá aí? O trabalho tá indo? Tá com alguma dificuldade? A gente pode ajudar em alguma coisa? Essa empresa tem 1.000 e poucos funcionários, tá? Não é uma empresinha de software pequena. Não é pouca coisa. Só que é o seguinte, esse camarada, ele entendeu o que tem que ser feito. Ele está cuidando das pessoas. E aí você pensa o seguinte, 1.000 e poucos funcionários, você não conhece o dono. Você sabe que o dono é o Joãozinho, mas você não sabe, você nunca falou com o cara nunca te olhou. Porque tem 1.000 e poucos funcionários. E aí, de repente, toca o celular, você está em casa, trabalhando, focado lá ou não, toca o celular e é o dono da empresa perguntando como é que você está. Cara, é uma conversa que dura 2 minutos, mas modifica a vida daquele profissional. Sim. Isso é cuidar das pessoas. Então, tem que investir em treinamento? Tem. Tem que investir em alguma consultoria para fazer essa transição? Talvez. Tem que investir em ferramentas? Tem também. Mas, mais do que tudo isso, é investir nas pessoas. Esteja com as pessoas. O fato de estarmos remoto não justifica estarmos longe. Olha só que coisa. A gente pode estar fisicamente longe, mas a gente tem que estar perto das pessoas emocionalmente ou junto delas. Precisamos estar assim. E muitas vezes, por perdermos isso, a gente perde muitas outras coisas. A gente perde produtividade, a gente perde conexão, a gente perde cumplicidade, a gente perde entrega de resultados que poderiam ser muito mais fáceis e menos traumáticos
se as pessoas se sentissem acolhidas e inseridas no processo, ainda que distantes fisicamente. Então, você falou uma coisa, cuide das pessoas, né? Cuide das pessoas. E aí, na contrapartida, quem está sendo cuidado, a sensação do pertencimento, e mais que isso, a mensagem que fica, eu me importo com você. Esse é o ponto. E quando isso, esse que é o ponto, eu me importo com você. Você pode ser a pessoa que tem a função mais humilde naquela empresa. E o outro é o diretor mais poderoso da mesma instituição. Mas eu me importo com você, nas entrelinhas de quando cuide das pessoas, isso é que gera a rede que você falou e essa engrenagem. Porque aí nós somos movidos a algo muito maior do que inclusive o dinheiro, que é a motivação, o sentimento de pertencer. Não é isso? E perceba, Silvana, que cuidar das pessoas, eu citei o exemplo desse dono dessa empresa que faz isso, mas lembra também que eu falei que a gente está caminhando cada vez de maneira mais rápida e sem volta para um ambiente de rede, como você mencionou agora. Um ambiente de rede, um fala com o outro. Eu não preciso que o meu chefe me ligue, cara. Ou eu não preciso, se eu sei que um colega de trabalho meu está no momento mais delicado, mais sensível, mais triste, está demorando mais a se adaptar, eu posso fazer essa ligação. Eu posso fazer esse contato. Eu posso fazer num bom sentido, essa provocação. Uhum. Né? Não preciso esperar que alguém faça. Eu não preciso dizer assim, pô, o fulano tá mal e o chefe nem liga para ele. Não tem chefe ligar, cara, você liga. O cuidar das pessoas é cuidar um do outro. Não é cuidar dos seus liderados. É cuidar um do outro. É cuidar do seu companheiro de trabalho. Né? E aí, quando a gente fala de cuidar de gente, não tem a ver com hierarquia isso. Não tem a ver com quem está acima ou quem está abaixo de mim. É quem está junto comigo naquele barco, que é uma empresa. E aí eu vou cuidar das pessoas. E nesse momento agora, Silvana, de pandemia, de confinamento, em que todos nós estamos obrigatoriamente presos dentro de casa, eu acho que tão mais sério do que o coronavírus é o vírus da solidão, do se sentir abandonado, do se sentir sozinho, do se sentir não conectado a ninguém. É agora que a gente tem que fazer a diferença. É agora que a gente tem que mostrar que estamos conectados, sim. E utilizar a tecnologia para nos ajudar nisso. Imagina esse ambiente de pandemia há 100 anos atrás, que não tinha isso daqui. As pessoas, de fato, morriam sozinhas em casa. A gente não precisa mais ser assim. A gente tem que cuidar um dos outros. E o trabalho remoto, como qualquer relação, ela tem que ser desse jeito. Cuide das pessoas, se importem com elas. Né? Empresários se importem com seus funcionários, funcionários se importem uns com os outros, e se importem com o seu patrão também. Ele também é gente como a gente. Então, eu acho que no final das contas, a tecnologia está aí, tem o Google, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem várias tecnologias, e o Slack, tem diversas aqui. Eu passaria aqui o resto da noite dizendo opção de ferramentas que nos ajudam a fazer isso. Mas o motor disso tudo não é tecnologia, é o se importar. Sim. O motor de um trabalho remoto dar certo, muito mais do que tudo isso que eu falei, é se importar uns com os outros. E aí, com isso, dá jeito. Porque quando a gente se importa, fazer a daily de manhã, fazer o nosso encontro de manhã, vira um motivo bom de se encontrar. E aí, desse motivo, a gente vai melhorando os processos. A gente vai tendo ideias, a equipe vai tendo ideia, pô, melhor aqui, pô, eu vi uma ferramenta aqui, vamos usar, e aí não deu certo, não deu liga, a gente tenta outra, e a equipe está junta. Porque a equipe junta vai mover a empresa para o resultado. Quando a equipe não está junta, não importa se presencial ou remoto, a gente não vai chegar em bom termo. Então, cuide das pessoas. Eu acho que é o mais relevante. Cuidem um dos outros. Cuidemos um dos outros. Né? Se importe. É verdade. Se importe. E
Eu, infelizmente, tenho que dizer que eu estou muito incomodada porque o tempo já está, né, avisando aqui que já está acabando a nossa live. Isso passa Mas muito rápido, né? passa muito rápido porque o papo é bom. Aliás, assim, eu me importo com você. Só para você saber disso. Oxe, bom demais. Quero Eu também me agradecer, importo com você. quero agradecer a sua participação. Várias pessoas ali que eu vi acenando, nossa amiga em comum Isabela, os nossos livistas, nem tem esse termo, aqueles que são ali os fiéis, a Cíntia, a Gilda, pessoal da Alquimia dos Temperos, tem Paulo Roberto, William, Júnior, Débora Schmidt, não sei se você conhece, também está aí Ah, ligadinha. conheço. Conhece, né? Cristina Conheço. Coelho, ou seja, Marcos Tá- Júnior, várias pessoas aqui, mas passa tão rápido que eu não consigo ler de todo mundo. Mas o que vale é agradecer, né, a todos esses queridos por estarem aqui nos assistindo. Quero agradecer você pela sua disponibilidade. Mesmo momento que eu falei, Marcelo, quero você conosco ali. E quero mesmo agradecer pela oportunidade de tanto aprendizado que você generosamente aqui nos trouxe hoje. Na verdade, o agradecimento sou eu que tenho que fazer, que devo fazer pela oportunidade, por estar com você aí, por ter aberto essa oportunidade, poder falar, poder contribuir de alguma maneira, mesmo que seja de uma maneira muito, muito simples, como um bate-papo mesmo. E para mim é motivo de grande alegria poder compartilhar a experiência, alguma experiência que eu tenho. Uma live como essa não permite muito a troca, né? A gente não troca com quem está participando, mas sei que tem uma turminha aí bacana aí junto com a gente. E eu queria agradecer a todos aí pelo tempo que vocês investiram em estar conosco, em ouvir a gente. Silvana, obrigadão pela oportunidade. O trabalho que você está fazendo com essas lives aí, já tive a oportunidade de ver outras, é sensacional. Continue nessa empreitada aí, que é muito bom. E eu estou à disposição, tá, gente? É isso, enfim. Para tirar dúvida, para ajudar de alguma maneira. A gente está aí para isso. Então, coloca seu perfil. contem Qual é o seu comigo. perfil aí no Instagram? Fala pra gente. É Marcelo. Marcelo.coelho.vieira? Não. Marcelo Coelho Vieira. Ah, tá. É underline, Então, tá. assim, tá lá, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu puder ajudar, perguntem lá. Vou ter o maior prazer do mundo aí em responder e, enfim, ajudar de alguma forma, tá bom? Obrigadão Tá pelo tempo de bom. vocês, obrigado pela paciência e espero ter ajudado de alguma maneira aí. Olha só, e depois eu acredito que vai ter muitas perguntas, o pessoal realmente pode mandar. Eu já tenho uma lista aqui de outras tantas, a gente faz a próxima. Legal, vai ser um prazer. Ó, Estamos juntos. Estamos prazer juntos. enorme falar com O você, prazer foi todo tá? meu. Valeu. Beijo para todos Parabéns, aí. parabéns por ser a pessoa que você é. Eu costumo dizer, para quem não sabe, Marcelo, por acaso, é meu primo. Nós sempre falamos isso, né? Nós, por acaso, somos primos, porque sempre fomos grandes amigos desde que o mundo é mundo, né? E eu tenho muito orgulho de ter você como meu grande amigo, tá? Isso é bom demais. Beijo! Parabéns! Isso é bom demais. Beijo para todos. Valeu. Tchau, tchau!